Artigo 22. Em discussão, artigo 22. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macris. Artigo 23. Os órgãos de assessoramento, os órgãos de funções sistêmicas e os órgãos de funções finalistas subordinam-se ao prefeito por linha de autoridade integral. Artigo 23. Em discussão, artigo 23. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macris. Artigo 24. Os órgãos da administração indireta subordinam-se ao prefeito por linha de autoridade final. Parágrafo único. A Secretaria de Estrutura Organizacional da Prefeitura, o Gabinete do Prefeito, a Procuradoria-Geral, a Controladoria-Geral e a Fundação Livre do Mar e da Mata, Maramata, vinculam-se entre si por linha de afinidade para a troca de dados e informações pertinentes às respectivas atribuições com vistas ao planejamento integrado na elaboração dos projetos específicos. Artigo 24, parágrafo único. Em discussão, artigo 24, parágrafo único. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macris. Artigo 25. A administração descentralizada é composta da Universidade Livre do Mar e da Mata, Maramata. Artigo 25. Em discussão, artigo 25. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macris. Artigo 26. Os órgãos colegiados compreendem Conselho Comunitário, que compreendem A. Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA. B. Conselho Municipal de Educação, CME. C. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. D. Conselho Municipal de Assistência Social, COMAS. E. Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência Física, CONDEF. F. Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o CAI. G. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CONDEC. H. Conselho Municipal de Cultura, COMUC. E Conselho Municipal de Transporte, CONTRANS. Conselho Municipal de Entorpecente, COMENTE. Conselho Municipal de Esporte, COMES. Conselho Municipal do Idoso. Conselho Municipal de Turismo. Conselho Municipal do Fundeb. Conselho Municipal da Mulher. Conselho Municipal de Segurança Pública. Conselho Municipal de Trânsito. Conselho Municipal de Saúde. Conselho das Cidades. Conselho Municipal da Juventude. Comissões municipais que compreendem Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECOM, Comissão Municipal de Defesa Civil, CONDEC, Junta Administrativa e Recursos de Infrações, GERIM. Parágrafo único. Os conselhos comunitários e as comissões municipais vinculam-se ao prefeito por linha de coordenação. Artigo 26. Em discussão, artigo 26. As linhas e o parágrafo único. As linhas e os parágrafos únicos. As linhas e os parágrafos únicos. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macris. Artigo 27. Detalhamento das atribuições do gabinete do prefeito será objeto de regulamentação por decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. Parágrafo 1º. O gabinete do prefeito tem suas estruturas administrativas definida conforme anexo 1 desta lei. Parágrafo 2º. Os cargos de provimento em comissões do gabinete do prefeito com a denominação e nível de vencimento são os constantes do anexo 1 e 2 da presente lei. Artigo 27 e os parágrafos 1 e 2. Em discussão, artigo 27, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macris. Artigo 28. O detalhamento das atribuições da Procuradoria-Geral do município de Ilhéus será objeto de regulamentação por decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. 28. Em discussão, artigo 28. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macris. Artigo 29. A Procuradoria-Geral do município de Ilhéus tem a estrutura organizacional definida conforme anexo desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos vinculados à Procuradoria-Geral descritos no anexo 1 são diretamente subordinados ao Procurador-Geral do município. Parágrafo 2º. Os cargos de provimento em comissão da Procuradoria-Geral do município com suas denominações e níveis de vencimento são constantes dos anexos 1 e 2 da presente lei. Artigo 29, parágrafo 1 e 2. Em discussão, artigo 29, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macris. Artigo 30. O detalhamento das atribuições da Controladoria-Geral do município de Ilhéus será objeto de regulamentação por decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. Artigo 30. Em discussão, artigo 30.
Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 31. A Controladoria Geral do Município de Ilhéus tem sua estrutura organizacional definida conforme anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos vinculados à Controladoria Geral descritos no anexo 1 são diretamente subordinados ao Controlador Geral do Município. Parágrafo 2º. Os cargos de provimento em comissão da Controladoria Geral do Município, com suas denominações e níveis de vencimento, são constantes do anexo 1 e 2 da presente lei. Parágrafo 3º. A Controladoria Geral exercerá suas atribuições perante todos os órgãos da administração direta e indireta. Artigo 31, parágrafo 1, 2 e 3. Em discussão, artigo 31, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 32. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Governo será objeto de regulamentação por decreto que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. 32. Em discussão, artigo 32. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 33. A Secretaria de Governo tem sua estrutura administrativa definida conforme anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Governo descritos no anexo 1 são diretamente subordinados ao secretário de Governo. Parágrafo 2º. Os cargos de provimento em comissões de Secretaria de Governo, com suas denominações e níveis de vencimento, são os constantes do anexo 1 e 2 desta presente lei. Em discussão, artigo 33, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 34. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Relações Institucionais, objeto de regulamentação por decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. 34. Em discussão, artigo 34. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 35. A Secretaria de Relações Institucionais tem sua estrutura administrativa definida conforme anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Relações Institucionais descritos no anexo 1 são diretamente subordinados ao secretário de Relações Institucionais. Parágrafo 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Relações Institucionais, com suas denominações e níveis de vencimento, são os constantes no anexo 1 e 2 da presente lei. Artigo 35, parágrafo 1 e 2. Em discussão, artigo 35, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 36. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Administração será objeto de regulamentação por decreto que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. 36. Em discussão, artigo 36. Estamos na metade. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 37. Secretaria de Administração tem sua estrutura administrativa definida conforme anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Administração descritos no anexo 1 são diretamente subordinados ao secretário de Administração. Parágrafo 2. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Administração, com suas denominações e níveis de vencimento, são os constantes no anexo 1 e 2 da presente lei. 37. Em discussão, artigo 37, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 38. O detalhamento das atribuições da Secretaria da Fazenda será objeto de regulamentação por decreto que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. 38. Em discussão, artigo 38. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 39. A Secretaria da Fazenda tem sua estrutura administrativa definida conforme anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos vinculados à Secretaria da Fazenda descritos no anexo 1 são diretamente subordinados ao secretário da Fazenda. Parágrafo 2. Os cargos de provimento e comissão da Secretaria da Fazenda, com suas denominações e níveis, vencimentos, são os constantes no anexo 1 e 2 desta presente lei. Parágrafo 39. Artigo 39, parágrafo 1 e 2. Em discussão, artigo 39, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 40. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Comunicação Social será objeto de regulamentação por decreto que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. Artigo 40. Em discussão, artigo 40. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise.
Artigo 41. A Secretaria de Comunicação Social tem a sua estrutura administrativa definida conforme anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Comunicação Social, escrito no anexo 1, são diretamente subordinados à Secretaria de Comunicação Social. Parágrafo 2º. Os cargos do provimento da Comissão da Secretaria... Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Comunicação Social, com suas denominações e níveis de vencimento, são constantes do anexo 1 e 2 da presente lei. Parágrafo 41, ou artigo 41, parágrafo... Em discussão, artigo 41, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por nesse encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 42. O detalhamento da atribuição da Secretaria de Educação será objeto de regulamentação por decreto que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. Em discussão, artigo 42. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por nesse encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 43. A Secretaria de Educação tem a sua estrutura administrativa definida conforme o anexo 1 desta lei. Parágrafo 1. Os cargos vinculados à Secretaria de Educação, descrito no anexo 1, são diretamente subordinados ao secretário de Educação. Parágrafo 2. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Educação, com suas denominações e níveis de vencimento, são os constantes do anexo 1 e 2 da presente lei. Artigo 43, parágrafo 1 e 2. Em discussão, artigo 43, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por nesse encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 44. Detalhamento das atribuições da Secretaria de Saúde será objeto de regulamentação por decreto que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. Artigo 45. Artigo 44. Em discussão, artigo 44. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por nesse encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 45. A Secretaria de Saúde tem sua estrutura administrativa definida conforme o anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Saúde descritos no anexo 1 são diretamente subordinados ao secretário de Saúde. Parágrafo 2º. Os cargos de provimento de comissão da Secretaria de Saúde, com suas denominações e níveis de vencimento, são constantes no anexo 1 e 2 da presente lei. Artigo 45, parágrafo 1 e 2. Em discussão, artigo 45, parágrafo 1 e 2. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por nesse encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 46. O detalhamento da atribuição da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável será objeto de regulamentação por decreto que deverá ser editado no prazo de 90 dias após a entrada em vigor desta lei. Artigo 46. Em discussão, artigo 46. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por nesse encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 47. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável tem a estrutura administrativa definida conforme o anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, descritos no anexo 1, são diretamente subordinados ao secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. Parágrafo 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, com suas denominações e níveis de vencimento, são constantes no anexo 1 e 2 da presente lei. Em discussão, artigo 47, parágrafo 1 e 2. Não precisa o senhor ler isso aqui, não. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por nesse encontro. Aprovado, exceto o vereador Macrise. Artigo 48.